Para que ela servia? Ela servia para isso e serve até hoje para a mesma coisa. Quando a gente fala assim, a astrologia é feita para prever, a astrologia é feita para dizer como é que eu sou, a astrologia vai dizer como é que é meu comportamento, ela também serve para isso. Muitas vezes as pessoas incorrem nesse erro, né, de achar que não pode falar disso, não pode falar daquilo, porque tem que falar só sobre comportamento. E isso é atributo do olhar psicológico, uma coisa típica do século XX, mas o normal é que a astrologia sempre falou de praticamente todos os assuntos onde pudesse haver correspondências entre símbolo e realidade concreta, entre realidade interna, superior, e a realidade concreta. E assim, ela vai funcionar no gerenciamento do porvir, lá em cima, né? O gerenciamento do porvir entre situações coletivas, sem o foco no indivíduo. Não havia uma astrologia individual, que a gente chama hoje de astrologia genetlíaca, né? de genética, não se pensava em genética, né? Mas de genes, né? de gente, né? Das pessoas. Não havia uma astrologia genetlíaca até chegar em Roma, tá? de Grécia para Roma. Mas até então toda a astrologia era feita para o coletivo, não tinha um foco no indivíduo. Se fazia isso, especialmente nos períodos de caça, na identificação entre migrações de animais, a caça e as constelações que despontavam no horizonte, somados a isso, as mudanças de estação do ano. A mesma coisa para indicar os processos iniciatórios sazonais, como no Egito, por exemplo, que chegavam, na época quando chegava o verão, que despontava ali o signo e a constelação de Câncer juntos. Isso é um assunto também à parte, porque signo, o zodíaco das constelações é uma coisa, o zodíaco trópico é outra, né? Mas nessa época em que os faraós estavam vivos, os signos e as constelações coincidiam mais ou menos na mesma época do ano. E esses processos iniciatórios sazonais no Egito antigo, por exemplo, na época do Akhenaton, por exemplo, seriam quando o Câncer despontava no horizonte a leste, no solstício de verão, também despontava Órion, que é para muitos a constelação que no Egito representava Osíris, enquanto que Ísis era representada pela estrela Sírius. Então muita coisa do calendário iniciático e do calendário religioso feito no Egito também era pautado astrologicamente. Isso só para dar o exemplo do Egito, mas muito mais do que isso. Também se determinava as melhores épocas de plantio, de situações críticas como guerras, né, escassez, fartura, toda a organização política de suporte ao poder. Se falava muito com o rei, com a organização, com o poder central, né, e até chegasse aí a astrologia genetlíaca, por causa justamente dos governantes. Os imperadores romanos, quase todos, tiveram seus mapas astrológicos montados por astrólogos que eram muito versados na astrologia grega. Isso aqui, rapidinho, é o mapa da difusão, não só da astrologia, mas de todo um conhecimento e vários costumes gregos, né, pelo mundo helenístico. Isso aqui é o mundo helenístico, né, por causa se chama helenismo por causa dessas conquistas de Alexandre, que os gregos não se chamavam de gregos, se chamavam de helenos, né. E o helenismo é uma coisa que só veio depois da morte de Alexandre, que fica aí registrado. E esse aqui é todo esse processo aqui, toda essa territorialidade aqui de influência desses saberes e o quanto uma coisa bebe da outra. Muitas vezes se acha que o meu estudo aqui é mais antigo que o seu. Todos eles vieram do mesmo lugar. Todos eles partiram da mesma posição ali. E alguns outros usos da astrologia são nas práticas mágicas mesmo, mágicas literalmente falando, né, de produzir magia cerimonial, magia ritualística, magia naturalis, né, que são processos que possam acelerar a produção de determinado estado ou situação. E
também nos arranjos de templos e outros espaços sagrados, como por exemplo as estruturas megalíticas, os druidas eles tinham um sistema astrológico todo próprio, mas que de alguma maneira tem um autor chamado o Robert Lomas. O Robert Lomas ele tem um estudo espetacular sobre as transmissões, trocas culturais entre os povos, que ele chama da cultura do vaso, né, dos vasos de cerâmica, com os povos do Oriente Médio, que migravam. E então tem uma ligação entre as estruturas megalíticas que você vai encontrar em Portugal e em Espanha, mas sobretudo na Escócia e na Inglaterra, como Stonehenge, com o astrologuês que a gente fala lá no Oriente Médio, na região mesopotâmica. As próprias estruturas tinham sua função de determinar um calendário, né, de nascimento e ocaso do Sol, sobretudo dos equinócios e solstícios. Os equinócios são os dias de inauguração de um determinado período, como o equinócio de Áries em 20 e 21 de março e o de Libra lá no final do ano, em setembro e outubro. E os solstícios são as entradas. O equinócio tem o equinócio de Áries, que para o hemisfério norte é o de primavera. Para o hemisfério sul é o de outono. O equinócio de Libra, que é o equinócio de outono no hemisfério norte, e para o sul é o contrário, é a primavera. A estrutura simbólica é toda montada com base no hemisfério norte. A astrologia que a gente conhece hoje ela é toda montada com base no imaginário do hemisfério norte. E se perguntar assim, mas por que funciona no hemisfério sul? É uma controvérsia grande, né? Porque funciona, mas a gente tem... As explicações podem variar muito. Dá para imaginar que o Homo sapiens talvez tenha se originado mesmo no hemisfério norte, mas isso aí é só especulação. Mas de qualquer jeito funciona para os dois hemisférios do mesmo jeito. E o solstício de Câncer, ali em julho, né, quando o Sol atinge o verão no hemisfério norte, vai despontar de Câncer, que é o início da estação para o Leão, que é o centro da estação do calor, né, e o solstício de inverno, que ali começa em Capricórnio e vai se estruturar no máximo em Aquário. E isso tudo dentro das estruturas megalíticas a gente pode pensar como um calendário astronômico astrológico, cheio de significados junto com as demarcações técnicas, porque não demarcava só a coisa técnica, mas sim práticas ritualísticas como aquelas que eu mencionei ali sobre o Egito. Mas vocês vão de ver aí também outras imagens nessa mesma tela, que mostram aqui a Catedral de Santa Maria dei Fiori em Florença, o Batistério San Giovanni, que fica logo em frente a ela, que é uma estrutura octogonal, que também é uma divisão octogonal do universo mesmo, né? Uma concepção do universo como se fosse um microcosmo representando o macrocosmo. E essa outra imagem que está mais acima à direita é um zodíaco feito de mármore no piso do Batistério San Giovanni, onde se tem um Sol no centro e o zodíaco todo circundando esse Sol, e tem um óculo, que é um orifício que fica lá no teto do batistério, e também de outras estruturas. Na Itália tem várias estruturas assim, com a arquitetura românica ou gótica, que do óculo, que é aquele orifício que está no teto, vem a luz do Sol e bate exatamente num determinado ponto do zodíaco de acordo com a época do ano. E esse óculo aqui do Batistério San Giovanni, ele demarca o solstício de verão no hemisfério norte, caindo, quando ocorre o solstício, cai exatamente em cima do signo de Câncer. Hoje em dia já mudou um pouquinho por causa da precessão dos equinócios, cai do lado, assim, um pouquinho do lado do signo de Câncer, que é o signo que despontava. Então a arquitetura muitas vezes era montada, eu vou usar uma palavra aqui entre aspas, era montada magicamente em torno do sistema astrológico, como uma forma de você traduzir o macrocosmo para o microcosmo e usufruir daquelas energias ou daqueles processos culturais e espirituais e simbólicos que tudo aquilo ali representava. Templos maçônicos também usam, todo templo que está voltado para o leste também vai usar. Isso muitas vezes é feito através, nem todas as vezes, né, mas muitas vezes a astrologia nas práticas mágicas e práticas ocultistas também, né, vai utilizar o mapa astrológico de um momento eleito, né, vai calcular um momento propício para determinadas práticas ritualísticas, com a produção de um maior efeito de acordo com a intenção
que o indivíduo, o grupo deseja. Como, por exemplo, queremos mais prosperidade. Aí vamos colocar o planeta Júpiter numa condição muito favorável, um planeta ligado à prosperidade, tem todo um detalhamento imenso, né, técnico para fazer isso, bem rebuscado o processo, não é uma coisa que qualquer pessoa que começou a estudar vai fazer, e o nome disso é astrologia eletiva. O astrólogo vai buscar a astrologia eletiva para poder realizar determinada prática num tempo chamado de correto. Aqui também, após essas práticas que já eram desenvolvidas desde a antiguidade, a primeira antiguidade, depois a antiguidade tardia, vai receber todas essas contribuições gregas, até mesmo na figura do grego tardio, né, no neoplatonismo, lá com o Santo Agostinho, por exemplo, mas também com filósofos ainda anteriores, como Plotino, Proclus, Iâmblicos, que são teurgos, né, que vão trazer essa comunicação entre o indivíduo humano e a divindade que lhe é inerente, né, para ultrapassar só o estado ordinário de consciência. Então temos contribuições gregas na forma das traduções dos tratados gregos, normalmente muitos deles salvos dos incêndios realizados na Biblioteca de Alexandria. Quem já viu aquele filme Alexandria, que em inglês acho que é Ágora, mas o filme Alexandria, com aquela atriz belíssima, eu esqueci o nome dela, mas ela é belíssima, ela fez aquele filme da Múmia também, e ela que faz o papel da filósofa Hipátia, que muito tempo antes de Johannes Kepler já tinha desenvolvido todo um cálculo para entender como é que funcionavam as órbitas elípticas do sistema solar. Ela corrigiu Ptolomeu, né? E essas contribuições gregas foram todas traduzidas do grego para o árabe, e do árabe, durante a Idade Média, com as incursões comerciais, se chega na Europa trazendo esse conhecimento através da medicina e dos sistemas de navegação. Para você pilotar um navio, você tinha que ter um piloto que entendesse de constelações para poder navegar, e também tinha que ter esse piloto, ele não ia entender só das constelações com o intuito técnico de navegar, mas também para fazer predições, né, para fazer também os medicamentos com base nas contribuições aristotélicas e galênicas da filosofia grega sobre a medicina. Se calculava o momento propício para dar um determinado remédio, se dava um remédio para determinada doença, de acordo com a natureza do remédio, a natureza planetária do remédio. Tudo isso também, em parte, tem a contribuição da Rota da Seda, que quem viu ali o desenho do mapa do domínio alexandrino, vai ver que a Rota da Seda ela vinha da China, do interior da China, bem de acordo ali com... Tem até aquela série do Marco Polo, em que ele passa toda hora pela Rota da Seda, né? Ele chega na China pela Rota da Seda, em que das culturas chinesas, de várias regiões da China e até da Mongólia, aquilo vai passar pela Rota da Seda, vai passar pela Índia, vai passar pelo Oriente Médio. Então a Rota da Seda vai promover um amálgama de culturas muito grandes, e esses conhecimentos que eram filosóficos, gregos, árabes, babilônicos, tudo mais, eles estão também vindo juntos. Entre as outras contribuições, né, você vê que o tamanho do amálgama que das contribuições que são, e sobretudo de origem matemática, simbólica, mitológica e cultural. Os clérigos versus os populares também na Idade Média, isso era uma disputa muito grande, porque desde a época do Santo Agostinho, que o Santo Agostinho já tinha sido astrólogo e dos bons, antes dele se tornar um radical religioso, né? Ele vai condenar a astrologia, vai ser uma das mais conhecidas condenações da astrologia desde o século V, mas antes ele era um astrólogo daqueles maniqueístas, né, que tem bem, tem mal, tem certo e errado, uma coisa é boa, outra coisa é ruim. Então, desde então, você vai ter um desenvolvimento de uma astrologia mais erudita, que tem um modelo uma metodologia que é muito parecida com a metodologia científica, com o acréscimo de informações, de dados que se repetem, e tem uma astrologia que era muito popular, que é aquela do charlatão, né? Isso que se popularizou e muitas vezes estava no meio das condenações de muitos padres da igreja, e depois até posteriormente ao Renascimento, bem depois.
No Renascimento a gente vai ter o corpus hermético. Aliás, essas imagens que vocês estão vendo aqui uma delas é uma imagem, são duas imagens medievais, só que essa aqui é pré-renascentista, né, dos irmãos Limburg, do livro das Horas. O que vocês estão vendo aqui, na verdade, é um sistema de correspondências entre o zodíaco e o corpo humano. Daí toda essa relação entre a astrologia e a medicina. Tanto que quem vai ver o antigo juramento de Hipócrates, que o novo foi reformulado, né? Mas o antigo juramento de Hipócrates, ele fala diretamente da influência dos astros. Hoje em dia a gente não trabalha diretamente com a ideia de influência dos astros, mas com sincronicidade, com processos que ocorrem simultaneamente a uma posição, mas não que os astros estão causando determinada coisa. A gente está vivendo uma coisa, a gente está acontecendo junto com os astros, né? Não são eles que estão jogando raiozinhos lá de cima e fazendo você agir de determinada maneira. E o corpus hermético, que é um conjunto bem grande, é composto de Asclépios e Poimandres, né, que são dois grandes livros de hermetismo, cheio de conteúdo neoplatônico, atribuídos a Hermes Trismegistus, traduzidos por Marcílio Fitino durante o Renascimento, durante o século XVI, do XV para XVI, patrocinado pela família Médici. O corpus hermético é assim, a base que transformou os estudos de hermetismo, de magia, de misticismo, de desenvolvimento de toda aquela concepção antiga e renovou-a durante o século XVI diante das elites que podiam consumir aquilo ali. Mas havia uma academia de Florença, né? Em Florença se fundou uma academia de estudos gregos em que se estudava astrologia, alquimia. A alquimia medieval se desenvolveu muito durante o século XVI e tudo isso com base em astrologia. Não há alquimia sem pensar em símbolos astrológicos. Não há práticas mágicas, pelo menos assim, há práticas mágicas sem símbolos astrológicos, obviamente. Mas não há aquelas magias cerimoniais sem pensar o contexto, pelo menos o norte, o sul, leste, oeste e posições lunares, para pensar os bons momentos e os mais energéticos. Isso aqui é só um exemplo de como se concebia o céu até o meados do século XVI, né? Na verdade, esse é o céu aristotélico ptolomaico concebido ali, com a Lua como sendo o astro mais veloz, mais próximo da Terra, né? Mercúrio em segundo, terceiro, Vênus, Sol, Marte, Júpiter, até chegar em Saturno. Depois de Saturno a gente vai ter o céu das estrelas fixas, que são aquele pano de fundo, né? São os astros fixos e os planetas os astros errantes, né? Por isso que o Sol e a Lua também são considerados planetas ali no caso. O nome é que a nomenclatura, o significado é que mudou. E esse céu aqui das estrelas fixas seria a etapa dos heróis bem-aventurados, né? Daqueles que já é o que está além do tempo, ou seja, além de Saturno, Crono. Saturno para o romano, Crono para o grego, está além do tempo. Esses deuses aí são as divindades ou os titãs relacionados ao tempo, né? Com o conceito de tempo. E as estrelas fixas são aquelas coisas que aparentemente não se movem, mas na verdade elas têm uma modificação de posição em relação a quem está vendo daqui da Terra, que dá algo em torno de 1 grau a cada 72 anos, o que dá origem às chamadas eras. Inclusive, aqui tanto se discute ser a era de Aquário, né? Mas isso aqui é o modelo de Cosme, parece uma cebola, né? Com várias camadas, até chegar a Deus ali, e até um pouquinho depois do último céu, que é esse aqui, o Empyreon, que é o Habitaculum Dei, né? O céu de fogo, que é onde Deus habita. Isso era uma concepção antiga. Isso aqui é outro exemplo de como é que eram construídos os mapas na Idade Média e o perdurar desse modo de construção, de pensar o desenho esquemático do mapa, ainda no século XVI e XVII. Né? São duas personagens bem famosas, aliás. Esse aqui é o John Dee, que era mago, matemático, médico e astrólogo da Rainha Elizabeth I. Ele é um grande pesquisador, ele desenvolveu até um chamado alfabeto enoquiano. Esse aqui é o mapa dele. Fazia muita magia, desde a mais pesada até a mais nobre, né? Fazia de tudo. E o mapa astrológico do Nicholas Culpeper, que era um médico seiscentista, né? Isso aqui é o desenho só para vocês terem uma ideia de como é que a visualização da coisa modifica, e sabendo que a astrologia védica até hoje utiliza esse mesmo modelito, né, para pensar o mapa astrológico. Aqui também algumas contribuições entre medievo, século XVI e XVII, com a
preservação desse simbolismo, mesmo diante das iminentes revoluções científicas lá no século XVII. Aqui, isso aqui são alguns símbolos, mas as incursões que vão criar essas contribuições vão manter a difusão desses saberes, que incluem a astrologia, a alquimia, a magia, a cabala e tudo mais, que são co-irmãs, que têm pontes entre si, vem através, entre outras coisas, das incursões templárias no Oriente Médio, dos intercâmbios com o Oriente, com culturas árabes, né, como já falei antes. Esses saberes greco-babilônicos, eles se mantiveram em transmissão em grande parte devido a esses tratados, sobretudo alquímicos e a medicina árabe, muitas vezes, né? Mas também tinha os vaticínios e tinha muito padre, até papa astrólogo. Tem um dos reis, o Afonso X de Castela, ele não só era astrólogo, como ele convidou os vários astrólogos do reino, aqueles que ele não tinha proibido de trabalhar. No século XII, se não me engano, 12 ou 13, ele manda traduzir o que vão se chamar depois de Tábuas Alfonsinas, que é um grande tratado astrológico de predição, com efemérides e todo um conteúdo simbólico descrito, traduzido ali. Essa criatura que vocês estão vendo aí na tela eu não diria que ele é um vilão, mas ele é um dos marcos fundamentais da derrocada da astrologia no século XVII.